Estamos no ar? Boa noite a todas, todos e todes. Hoje é um dia muito especial para o blog Mulheres na Filosofia, porque a gente está inaugurando aqui, nesse momento, o nosso canal de entrevistas. Como vocês sabem, Mulheres na Filosofia é um projeto de divulgação científica que está sediado lá na rede de blogs científicos da Unicamp. O blog é editado por mim, por Carolina Araújo, por Gisele Seco, Alina Leal e Nádia Junqueira Ribeiro. Hoje eu tenho... e antes de tudo, né, já vou dizer, chega lá no blog, por favor, está em blogs.unicamp/Mulheres na Filosofia, para conhecer o nosso projeto editorial. É um projeto voltado para a publicação de verbetes, escritos por pesquisadoras brasileiras sobre a vida e a obra de filósofas e sobre temas feministas. Hoje eu tenho a honra e com muita alegria que a gente inaugura o nosso canal, recebendo aqui a Carmel Ramos e a Catarina Peixoto, para uma conversa sobre a filósofa Elizabeth da Boêmia, nascida em Heidelberg em 1618. Bom, é isso, eu estou bastante feliz de estar aqui hoje, com a casa cheia de mulheres que estudam mulheres. Muito bem-vindas, Carmel e Catarina. Para a gente é muito bacana iniciar essa nova modalidade aqui do projeto com vocês. Bom, a Catarina Peixoto é pesquisadora em filosofia, né, em História da Filosofia, do início da modernidade. Ela está vinculada ao Departamento de Filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e ela é autora do verbete que nós estamos publicando hoje, intitulado Elizabeth da Boêmia. Tá? A Carmel da Silva Ramos, ela faz doutorado em filosofia lá no PPG-LM da UFRJ e é autora do verbete que nós também estamos publicando hoje, Elizabeth da Boêmia com tudo, né? Que o verbete da Carmel é intitulado Epistolografia e Escrita de Filósofas Mulheres. Bom, eu gostaria de começar com uma pergunta endereçada para a Catarina. Catarina, você começa, logo no começo do seu verbete, você afirma que o traço filosófico do pensamento da Elizabeth aparece nessa longa correspondência que ela tem aí por 7 anos com Descartes, né, entre 1643 e 1649. No entanto, né, 49, né? No entanto, somente há pouquíssimos anos, né, ela passa a ser reconhecida como filósofa, e isso graças ao trabalho, né, de algumas historiadoras da filosofia, entre elas Lisa Shapiro. Então, primeiro, Catarina, eu queria te ouvir, né, sobre esse reconhecimento, que embora seja tardio, parece que finalmente chegou, né? Enfim, aos poucos, né? Com muito custo que nós estamos, parece que, recontando a história da filosofia e podendo finalmente ler Elizabeth como filósofa, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom, primeiro, grande prazer estar aqui, um grande prazer ter essa conversa, e a iniciativa desse blog é maravilhosa, e eu espero mandar bem. Eu falo pelos cotovelos, então eu tentei fazer um roteiro aqui, não ocupar muito vocês. Então, vamos lá. A história, ela não existe uma história do passado, concretamente, né? Uma história séria, ela sempre tem um olhar presente e refletidamente sobre o presente. O fato de que Elizabeth passou a ser recuperada há poucos anos tem a ver com o fato de que e que mulheres filósofas se dedicaram a essa recuperação tem a ver com o fato de que a história da filosofia começou a ser desafiada pelo presente,
em que as mulheres se emancipam, começam a disputar direitos e começam a se discutir o processo de colonização, de descolonização, o racismo. A vida das democracias contemporâneas se mostra muito mais complexa do que se poderia imaginar quando se vivia, no caso da América Latina, por exemplo, na ditadura, ou no caso da época da Guerra Fria, durante regimes mais ou menos fechados e mais institucionalizados. Então, isso começa a aparecer dentro da universidade. Então, praticamente nos anos 80 do século passado, 3 mulheres, a Mary Ellen White, a Sarah Hutton na Inglaterra e a Eileen O'Neill nos Estados Unidos, começam a recuperar, a pensar a história da filosofia de uma maneira mais ampla. E, bom, a Elizabeth da Boêmia desempenha um papel central nessa tarefa e por várias razões, inclusive razões conceituais as mais duras, o que denota, e para mim, pelo menos, foi muito surpreendente, porque quando eu comecei a estudar filosofia, eu adorava e adorei me tornei uma cartesiana por causa das meditações metafísicas. Eu acompanhava os seminários de filosofia, e é muito comum isso ainda hoje. Você acompanha seminários de filosofia sobre Descartes, e você vai acompanhar os colóquios, todo mundo vai falar da correspondência com a Elizabeth. Todo mundo vai falar na carta tal de Descartes para Elizabeth, na carta tal de Descartes para Elizabeth. E eu achava, quando eu era estudante, que eu disse, essa Elizabeth deve ser muito importante. E todo mundo deve saber quem ela é. E todo mundo deve ter lido ela, obviamente. Por quê? Se todo mundo, o tempo todo, falando de questões tão importantes para a filosofia de Descartes, analisando respostas às perguntas de Elizabeth, essa mulher, ela é uma filósofa. Essa era a minha primeira intuição. E no mestrado eu li a primeira pergunta e depois eu nunca mais ouvi falar. E eu fiquei com aquilo. Então, em 2017, a Gisele Seco organizou um seminário na URGS e me convidou. Na época, eu tinha interesse em estudar a Cristina Vasa, que é uma princesa da Suécia, que também se correspondeu com Descartes, e que era trans. E aí eu disse, vou estudar essa princesa. Aí a Gisele disse, você tem alguma filósofa de preferência? Eu disse, vou estudar, vou fazer algum trabalho sobre a Cristina Vasa. E depois eu disse, não, eu vou voltar para essa questão. Eu vou voltar para a carta de Elizabeth. E aí, o que eu descubro? Eu não consigo, parece uma bobagem, são dezenas de cartas escritas durante 6 anos, e eu descubro que, em 1876, essas cartas foram descobertas. De 1876 para cá, tem uma indústria de comentários sobre as respostas de Descartes para Elizabeth. E você só tem 4 reconstruções da primeira questão que ela fez, que foram feitas da década de 90 para cá. Você tem uma literatura enorme sobre respostas a uma questão ou a questões desconhecidas, o que é um procedimento meio chocante, porque, em tese, a filosofia deveria se preocupar com questões e não com respostas. E a filosofia cartesiana, tanto mais, que não é uma filosofia dogmática, ao contrário. Então, isso é muito impressionante, porque o problema não é tanto, embora Descartes tenha, agido com uma certa condescendência com ela no começo, Descartes foi muito mais respeitoso com Elizabeth do que a historiografia, do que a história da filosofia. Nós temos traduções das cartas de Descartes para Elizabeth e nós não temos as de Elizabeth para Descartes no mesmo volume, no caso do Brasil. Então, quando eu comecei a estudar isso, eu também comecei a descobrir que em vários lugares do mundo isso era uma espécie de tendência. E, na verdade, é um caminho sem volta. Assim como o feminismo é um caminho sem volta, as mulheres não vão voltar para uma situação anterior, e não porque a história não possa regredir, mas porque provavelmente há coisas que são mais ou menos no meio do caminho, elas ficam, então a gente não vai demorar a ver, eu acho que vai se recuar, até porque o material é enorme. Não para de, quanto mais você estuda, o que dá a ver é que tem trabalho ali a ser explorado, não apenas do ponto de vista etnográfico ou
ou histórico, como que eu vou dizer, de história das ideias ou cultural. Você tem um trabalho conceitual a ser feito ali. Então, tem trabalho de reconstrução de texto, ou seja, você tem um padrão, você tem a possibilidade de trabalhar com uma análise conceitual rigorosa, você tem a possibilidade de fazer um estudo sobre feminismo e filosofia, ou feminismo e história da filosofia, você tem a possibilidade de falar sobre mulheres intelectuais e o círculo intelectual. Tem um livro a respeito disso, da Carole Paul, que foi publicado há alguns anos atrás nos Estados Unidos, sobre o Círculo de Haia e as mulheres da República de Letras, mas você tem um manancial de obras, e não só de Elizabeth, mas no caso de Elizabeth, o que é notável é que ela teve, Descartes dedicou os princípios da filosofia a ela, e o livro mais importante de filosofia prática de Descartes, que são as Paixões da Alma, assim, sobre isso não há nenhum desacordo na literatura de que aquilo é uma tentativa de Descartes responder a questões que ela foi formulando ao longo do diálogo deles, que é, por si só, um diálogo, eu acho que a Carmel vai falar disso, que vai mudando ao longo dos anos. Mas, assim, é uma das correspondentes mais tenazes de Descartes, sem dúvida, uma das que mais influenciou Descartes. A estatura de Elizabeth como interlocutora de Descartes é parecida à de Mersenne e à de Arnaud. Porque, assim, enquanto Descartes não conversava muito com os empiristas e os materialistas, por exemplo, era um diálogo de surdos, entre aspas, entre ele e o Gassendi, ou entre ele e Hobbes, com Arnaud, com Mersenne e com Elizabeth, houve uma interlocução de fato. Então, houve um impacto, de fato, um input sobre o pensamento dele, sobre o modo como ele fez as coisas. E isso, assim, estudar isso é, por si só, uma maneira também de criticar e de olhar a história da filosofia de uma maneira mais cética. Porque tem alguma coisa errada quando você passa mais de 100 anos estudando respostas a questões ignoradas. Isso parece uma coisa de doutrina de igreja, entende? Isso está errado. Entende? Isso não é para ser. Não é assim. Tipo assim, nada que é social, ou educacional, ou histórico tem um lado só. Então, menos ainda você vai ter. Descartes nunca esteve num solilóquio. Entende? Então, eu acho que é isso que acho que deu, né? Que eu queria dizer, assim, e na verdade eu entrei na primeira questão e, de certa forma, não saí dela. Não, e é justamente isso. Vou pegar esse gancho para fazer uma pergunta para a Carmel, né? Que eu acho que tem algo muito interessante que está tematizado no verbete escrito pela Carmel, isso aparece no seu e também no dela, né? Que é partir do caso da Elizabeth para fazer uma reflexão mais abrangente sobre a construção do cânone, né? No fundo, ela também nos permite fazer esse caminho reflexivo, que é um pouco o que nós estamos fazendo aqui, algo que nos interessa e tem nos interessado, que é uma pergunta, um questionamento sobre qual é o processo de construção disso que nós estamos chamando cânone, né? Então, eu queria agora te ouvir um pouco, Carmel, sobre isso, né? Como é que você parte do caso da Elizabeth para essa reflexão, né, mais abrangente, e aproveitar, né, para já emendar numa pergunta sobre a qual eu gostaria, né, eu queria ouvir vocês duas, que é como é que vocês acham que anda essa discussão no Brasil, né, sobre o cânone. Carmel, se você puder, te agradeço, obrigada. Bom, boa noite, Yara, Catarina, boa noite para quem está assistindo também. Estou contente de estar aqui conversando com vocês hoje e contente também de poder publicar no blog, que tem textos tão bons e de pessoas tão interessantes. E, bom, para responder um pouco a sua pergunta, Yara, eu acho que eu preciso falar um pouco sobre como que eu cheguei na Elizabeth e na correspondência dela com Descartes, né? Eu venho me dedicando nos últimos anos a estudar o século XVII, e já desde a graduação eu me interessei pelo tema da moral cartesiana, que, para quem estuda Descartes sabe, que é um tema fragmentado e em aberto, e que tem uma primeira formulação lá no Discurso do Método, em 1637, com o que ele mesmo chama de moral par provision, né?
E aí tem um debate sobre como traduzir esse termo, se ele está dizendo que é uma moral provisória ou uma moral por provisão. Enfim, o fato é que não existe propriamente uma obra em que Descartes claramente vai retomar esse projeto moral que fica em aberto, mas a gente tem um dado muito interessante, que é o fato de que na correspondência com Elizabeth, talvez seja o momento em que ele mais debate esse tema, né? Sobretudo no ano de 1645. E eu fui estudar especificamente esse ano para pensar esse tema da moral cartesiana, e depois eu resolvi estudar a correspondência integral, né? Que, como a Catarina falou, tem aí 6 anos de correspondência, de 1643 até 1649. A gente tem um conjunto de 59 cartas, né? Em que vários temas são debatidos, e o que sempre me chamou a atenção é a primazia desses temas que a gente pode chamar de práticos, né? Então, ali eles estão se ocupando não só da moral, mas também de uma certa medicina, do tema das paixões, né, que entra no debate sobre a moral, mas também é o único momento da obra de Descartes em que ele fala mais abertamente sobre política, né? Numa carta em 1646, a pedido da Elizabeth, eles vão discutir algumas máximas do Príncipe de Maquiavel. Então, a minha ideia, na minha dissertação, era justamente pensar, bom, será que, então, o estilo da carta, ele não traz alguma coisa de nova para pensar o conteúdo, né, desses temas que estão sendo discutidos ali? E a gente pode pensar em muitas razões históricas para justificar essa conexão, tanto no século XVII quanto para além dele. No século XVII já a carta ela tem uma dimensão ao mesmo tempo pública e privada, né? Ela é palco de discussões intelectuais, visando publicação, basta pensar nas objeções e respostas do Descartes. Mas também, se a gente não separa filosofia de literatura, a gente tem uma coisa que é o século XVIII e os romances epistolares do século XVIII, que vão se concentrar em descrever as virtudes humanas, as paixões, né? A gente pode pensar nas ligações perigosas, a gente pode pensar nos romances epistolares do Rousseau e do Samuel Richardson, enfim. Então, existe um certo dado histórico sobre essa conexão entre moralidade e epistolografia. Depois a gente pode discutir também as questões de gênero que estão implicadas no uso da carta também, mas vou deixar para falar isso depois. E aí tem toda uma questão, né, metodológica mesmo, e aí entra um pouco a resposta à sua pergunta sobre reescritura do cânone, que é o seguinte, bom, a gente está tratando ali de um conjunto de cartas que não tem propriamente a assinatura de um autor. O que eu quero dizer com isso? Elas não foram publicadas como um texto com uma certa intenção do autor, né? Ao contrário das meditações, por exemplo, ao contrário do discurso do método. Elas só são publicadas, como a Catarina falou, integralmente, né? Considerando a contribuição da Elizabeth no século XIX, então muito tempo depois. E aí a gente, além disso, elas têm não só discussões que a gente considera filosóficas, mas questões que são questões da vida, né, do Descartes e da Elizabeth. E eu acho que a gente, na filosofia, tem toda uma tendência, sobretudo considerando uma metodologia meio guerrutiana, de separar o que é vida e o que é filosofia, né? E eu acho que, para fazer uma leitura interessante da correspondência, a gente tem que levar a sério as questões autobiográficas também. E, então, quer dizer, são todas questões que fazem com que uma série de operadores hermenêuticos, como, por exemplo, o que significa um autor, o que é um argumento filosófico, o que significa ler um texto, que parece que fracassam quando a gente está lidando com esse contexto da carta, né? Então, você tem todo esse debate dos últimos anos sobre reescritura do cânone. No meu verbete, eu falo, sobretudo, de alguns textos metodológicos do Guerroux, né, que é um comentador célebre do século XVII, de Descartes, de Spinoza, de Malebranche, e dessas grandes figuras masculinas do cânone, né, e que todas, para ele, a filosofia significa você reconstruir um sistema arquitetônico, né, e você desvendar as engrenagens ocultas desse sistema. Ora, esse tipo de operador hermenêutico não funciona quando a gente está tratando de cartas e
mais do que isso, exclui as produções de várias mulheres na história da filosofia. Então, existe todo um debate agora que está pensando esse tema da reescritura do cânone. Eu tenho alguma reserva Claro que eu acho que tem que incluir as vozes das mulheres na história da filosofia, mas eu me pergunto se dá para manter a ideia de cânone ainda assim. É uma coisa que a gente tem que discutir como fazer isso. Se a gente não precisa refundar mesmo o que a gente entende por filosofia, e se a gente precisa fazer filosofia supondo algo como um cânone, né? E a sua pergunta sobre como que isso está no Brasil, eu acho que esse é um debate muito prolífico no Brasil, né? A gente teve esse evento organizado pela Catarina em 2019, né? Ano passado. Parece que faz tanto tempo, mas foi ano passado, em que tudo isso foi discutido, né? Eu acho que tem todo a gente poderia pensar em vários outros projetos que estão acontecendo no momento, Uma Filósofa por Mês, o próprio blog Mulheres na Filosofia, as iniciativas das professoras, sobretudo, de incluir nos currículos das disciplinas, né, os textos das mulheres. Recentemente, conversando com a Tessa, da USP, ela disse que está dando um curso sobre justamente a Elizabeth da Boêmia. Então, eu acho que as forças estão se unindo nesse momento e a gente vive um momento muito bom no Brasil para se estudar e discutir esses temas, né? Então, não sei se eu falei muito, Yara. Falou lindamente. Queria só uma coisa antes de passar a palavra para a Catarina, que eu queria ouvi-la também sobre, digamos assim, o momento, né? Como você está vendo esse momento no Brasil. Eu acabo de ver aqui que a Natasha Pugliese está aqui com a gente. Boa noite, Natasha, querida Natasha. Muito bom você estar aqui também. A Natasha é idealizadora desse blog, executora desse blog, estivemos juntas na concepção, né, toda desse projeto. Alguém extremamente importante para mim, né, nesse sentido, quando eu conheci a Natasha num evento Vozes, numa segunda edição do evento Vozes, que aconteceu lá em Campinas, depois que a Gisele Seco fez o primeiro lá, né, na URGS, e a Natasha veio, né, e jogou justamente essa questão para a gente, né, de um jeito que eu ainda não tinha visto ser elaborada no Brasil, né, da maneira como ela pôs, que é o seguinte: a gente precisa pensar isso aqui, né, a gente precisa olhar, e ela olhou, né, ela jogou a luz sobre a questão mesma do processo de construção, né, de um cânone, e aí me fez partir, né, daí a pensar sobre propriamente o que é um cânone, né, e no fundo a nossa conversa vai por aqui, como a própria Carmel acabou, né, de dizer, e enfim, aí eu vou devolver para a Catarina para ouvi-la um pouco a esse respeito. Bom, eu acho que a Carmel tocou num ponto muito importante sobre o desafio que está incluído na recuperação de mulheres ou de figuras. Vamos supor o seguinte: todas as expressões filosóficas, intelectuais, que não sejam brancos, europeus, macho e cis, assim, que não seja essa minoria, o resto do mundo você ficou nas sombras, não só na filosofia. Então, obviamente que não existe a perfeição nas sombras, né? A gente não tem o mesmo nível de sistematicidade que a gente vai ter em quem teve os holofotes e o protagonismo e as oportunidades, certo? Então, você vai ter fragmentos, poemas, cartas, eventualmente algumas mulheres conseguiram escrever mais. Além disso, tinha um processo de reforma da universidade no início do período moderno, sob o impacto da reforma.
o que também fez com que a nova filosofia, tanto o racionalismo como o empirismo, fosse em larga medida construído ou desenvolvido, o diálogo filosófico ocorreu muito por cartas, não só das mulheres, mas dos homens também. Quem pensava em geral? Existia um pessoal dogmático dentro da universidade, existia na Europa Oriental um viés protestante um pouco menos dogmático, mas em todos os casos, no que concerne a mulheres e não homens brancos e cis e europeus, a situação continuou muito nas sombras. Então, a gente tem muitos desafios de método pela frente, e eu subscrevo totalmente o que a Carmel disse. Agora, o que eu não acho que, por exemplo, eu nunca fiz, por exemplo, esse percurso do Guerrero, pelo menos não refletidamente. Provavelmente eu fiz, ou todos nós fizemos no Brasil, na medida em que nós tivemos um treinamento, certo? Então, todas as histórias sobre recuperação e sobre cânone, fixação de cânone e ensino, elas são entrelaçadas em um contexto político. Então, claro que hoje a gente tem, apesar de toda a crise e a catástrofe social brasileira atual, a gente tem um impulso muito grande garantido pela internet, pelas informações que não passam mais necessariamente pela via institucional. Então, porque a gente consegue ter acesso e dialogar com os colegas e no mundo inteiro, então existe um interesse muito grande, e um entusiasmo do pessoal novo em relação a isso. O que eu acho que nós temos que manter como desafio é enfrentar alguns dogmas que aparecem de todos os lados. Por exemplo, um dogma, uma bobagem muito comum que eu escuto é que as mulheres estão fora da filosofia, que a filosofia é algo masculino. Eu não sei direito o que é masculino e feminino, mas eu também não me preocupo com isso, nunca me preocupei. Mas, assim, o que é que a filosofia que as mulheres não têm lugar na filosofia, o que na história da filosofia é uma história que só tem macho. Assim, eu me preocupo muito em que a gente não confunda narrativa com fato, sabe? E eu acho que eu sou uma realista, assim, além da minha vontade, uma platônica. Então, o que acontece? Fato é fato, narrativa é narrativa, e nós temos que respeitar os fatos. Eu não estou dizendo com isso que nós temos que recuperar todas as expressões de todas as maneiras, não é isso, tá? Mas mesmo se você pensa que a história da filosofia hoje, ela por exemplo, se você tem uma expressão filosófica, uma expressão intelectual, um texto, uma carta, um material, um documento sobre o qual você pode lançar o seu olhar filosófico, o seu olhar treinado hoje na universidade, se você consegue fazer isso sobre um material passado, com um pouco de mais tempo, você tem mais chances você tem mais chance de ter um olhar, como é que eu vou dizer, sobre o material assentado, decantado na história. Eu não estou denegando nenhuma outra alternativa, estou dizendo simplesmente tem uma potência exploratória nesse elemento assentado pela história. Não pela história, pelo tempo, não pela história da narrativa, mas pelo tempo. Então, eu acho que essa potência, ela ilumina não apenas do ponto de vista pedagógico, mas ela ilumina o nosso olhar sobre o século XVII. É um absurdo se estudar Spinoza, por exemplo, e hoje em dia, que é o grande filósofo de filosofia prática do século XVII, sem considerar onde é que nasce o problema do realismo, da objetividade da moral, do realismo objetivo, ou da objetividade da moral no século XVII, que é com Elizabeth. Entende? Então, assim, a ideia de que uma coisa que um historiador, um linguista francês maravilhoso chamado Jean-Claude Parent, eu aprendi com ele essa expressão, que ele começa dizendo assim, ele escreveu sobre Port-Royal, que também é meu objeto de interesse. Ele diz assim: é engraçado que na história da filosofia só existe encontro de cúpula. Vocês já notaram isso? Então, assim, isso ele disse em relação a Arnaud, a Port-Royal, entende? Que Arnaud foi um grande interlocutor de Descartes, mas também não é estudado, ele só é estudado nas cartas. Então, assim, não é só encontro de cúpula, e fazer história da filosofia não é falar só sobre o passado, mas fazer
isso também é do Parreant, o presente que o passado foi. Essa investigação, ela não é necessariamente ortodoxa, ao contrário, a gente não vai sair do nosso corpo para fazer isso. Agora, isso nos desafia a ter mais cuidado analítico, a não arregimentar nossas posições, fica mais difícil arregimentar, inclusive, fica mais claro, fica mais fácil de fazer. Então, eu acho que a potência pedagógica disso é imensa, Por exemplo, se você for falar hoje sobre abuso doméstico, por exemplo, violência contra a mulher doméstica, você tem a Harriet Taylor, que foi mais conhecida como Harriet Smith, Mill, tá? Ela foi a mulher do Stuart Mill. Ela escreveu sobre isso, certo? Então, assim, você tem uma possibilidade de pensar isso lá e trazer para cá. Enfim, eu acho que tem uma potência aí que tá precisando aparecer como potência. Subscrevo totalmente essa tendência da Anastasia, acho que a gente tem que pensar sobre isso de uma maneira não só em relação a Guerrero, mas em relação a todas a ideia de que você vai ter uma única maneira de ler a história da filosofia, de fazer a história da filosofia, de compreender o que é o caso, o que é que tem relevância filosófica e o que não tem. E mas isso tem é óbvio que dizer isso tem um traço muito charmoso, eventualmente crítico, mas a tarefa e o desafio disso é muito maior, porque isso exige de nós mais e não menos. Isso demanda de nós muito mais. Eu tenho pensado muito, né, aí na esteira do que você está dizendo, né, que acho que a gente teve um certo treinamento, né, o treinamento que a gente recebeu, né, e aí, claro, o Guerrero é um personagem muito importante, na medida em que nós todos passamos a pensar, né, a filosofia à luz da economia interna do argumento, da estrutura que se trata, eu não estou disposta, e nem acho que a gente precisa negar isso. O que me parece muito estranho é que a gente construiu junto disso uma fantasia. É a fantasia de que este texto, esta economia, este argumento, esta filosofia não está no tempo, não foi produzida por alguém que é corporificado, que é generificado, que é racializado, que tem cultura, que tem história, né? Então, o que me parece danoso, e talvez seja a hora da gente simplesmente, né, abandonar, né, é a fantasia de que de que a filosofia é alguma coisa, né, miticamente suspensa no tempo e no espaço. Então, a gente não precisa de modo algum, né, para continuar a valorizar o que é estrutural, interno, e talvez nesse sentido, de algum modo, né, eterno, né, não sujeito ao tempo, sustentar a fantasia de que é atemporal e não corporificado. Percebe? Eu acho que esse é o ponto em que a gente chega, e que a gente só tem a ganhar, né? Eu acho que a gente está, então, superando uma limitação. Porque, por exemplo, eu não posso mais, hoje, né, à luz dos aprendizados que eu fiz nesses últimos tão poucos anos, e, sobretudo, lendo mulheres, eu preciso deixar isso muito claro, né? Eu não posso mais sustentar uma separação muito intransigente da filosofia com a sua autoria, da história dessa autoria, né? E é um pouco aí que eu volto a pensar, né, na forma epistolar, que me parece que ela traz algo interessante, que a Carmel tematiza lá no verbete, que é dizer o seguinte: a carta ela está entre o pessoal, né, e o público, mas ela é um lugar no qual este sujeito particular que pensa, a filósofa no caso, ela pode aparecer enquanto tal. Né? Então eu queria ouvir um pouco sobre isso, Carmel, e também te perguntar por uma coisa que você também diz ali no seu texto, que é o seguinte: a gente, quando lê as cartas de Elizabeth, a gente percebe que ela tinha, sim, uma consciência de gênero. E eu queria um pouco que você contasse para a gente como é que isso aparece, né, nos textos dela.
Sim, claro. Então, qual a relação, então, da carta com as questões de gênero, né? Afinal de contas? Tem uma frase curiosa do La Bruyère, né, que escreveu lá Os Caracteres. Numa certa altura ele diz lá que as mulheres elas foram muito mais eficientes na forma epistolar do que os homens, né? Elas escrevem melhor cartas do que os homens. E tem um certo desprezo nessa frase, né, uma certa misoginia, que é de desprezar justamente a forma da carta mesmo, justamente porque, afinal de contas, a gente tem que pensar que as condições de produção de uma carta, elas são condições domésticas, né? Então, uma mulher, ela pode, dentro de casa, claro que a gente está falando de mulheres aristocráticas, né? As mulheres do século XVII, a princesa Elizabeth era uma princesa, e ela pode, além disso, falar de questões que são questões não filosóficas, né? Quer dizer, falar de questões, confissões, de questões muito pequenas ali da sua vida, e se colocar, num certo sentido, de uma maneira um pouco mais invisível, né? E o que essas mulheres estão fazendo ali no século XVII, Elizabeth é uma delas, é um pouco usando a carta como uma ocasião de instrução, né? Então, quer dizer, elas não tinham acesso à universidade, é muito comum que elas começassem um diálogo com um filósofo já estabelecido, para justamente poder, um pouco jogando com isso, né, com essa questão de que, afinal de contas, é uma carta, então, num certo sentido, eu não estou subvertendo nada, para justamente poder fazer filosofia. E a questão da consciência de gênero da Elizabeth, ela aparece, eu acho, em muitas passagens, né? Em primeiro lugar, a gente sabe que durante boa parte da correspondência, ali, pelo menos entre 1643, que é quando ela começa, até 1646, a Elizabeth estava passando por um momento muito conturbado da vida dela, né? E ela se auto-intitula melancólica. Então, ela se ressente de não poder dedicar o tempo que ela gostaria aos estudos da filosofia. E o Descartes, ele diz que... Eu também. Oi? Desculpa. Eu também. Sim. Pois justamente por conta dessas tarefas domésticas que ela tem que desempenhar. Vamos junto, peraí. E das tarefas de... Bom, a gente sabe, né, como que historicamente as mulheres foi dado as tarefas do cuidado, né? E um monte de funções políticas que ela desempenhava ali, num determinado momento, ela é importante para tentar tirar o irmão dela da prisão, enfim. E tem um certo descompasso em algum momento, porque o Descartes ele diz, não, para você curar a sua melancolia, basta você relaxar ou se dedicar à filosofia. Ela diz, olha, mas eu não tenho todo esse tempo para me dedicar à filosofia. E tem passagens famosas ali da correspondência em que ela fala claramente da Cristina, né, da Suécia, e dizendo que admira muito ela, né? O Descartes ele manda algumas das correspondências que ele trocou com a Elizabeth, sem pedir autorização, para Cristina, né? As cartas sobre o soberano bem, que é um tema que interessou a Cristina também, que era mais outra filósofa do século XVII que também se interessava pelos temas práticos, né? Embora ela tenha escrito obras de próprio punho, né? Além da correspondência dela. E ela diz, eu admiro muito ela porque ela é um exemplo contra aqueles que apostam na imbecilidade do nosso sexo, né? E eu admiro muito porque ela consegue, com perfeição, desempenhar, ao mesmo tempo, as tarefas políticas e se dedicar à filosofia. Então, existem várias passagens em que isso está dado. Eu acho que, talvez a Catarina concorde comigo, eu acho que ela fala isso num dado momento do verbete dela também, que tem, pelo menos, algum nível de paridade na discussão entre os dois, né? De fato, no início, Descartes parece não levar muito a sério o problema que ela está colocando, né? O problema da interação entre a mente e o corpo, mas, ao longo do tempo, algum nível de igualdade no diálogo entre os dois se estabelece, e a gente pode pensar também pela questão da posição política que Elizabeth desempenhava, né?
Descartes era um homem, mas, afinal de contas, hierarquicamente, Elizabeth tinha ali um posto como princesa. Então, tem todo um jogo ali de uma certa formalidade, mas, ao mesmo tempo, de um certo nível de paridade no diálogo entre os dois. Então, pode falar, Catarina, acho que você quer... Tá certo, é que, na verdade, a literatura, que é muito recente, reconhece já 2 etapas na correspondência. E há um ponto de virada nessas etapas que também é objeto de uma certa controvérsia, porque ela diz assim, Descartes, o que não tem controvérsia é o seguinte, até agora, pelo menos, entre 43 e 45, Descartes não responde a Elizabeth. Ela faz uma pergunta e ele começa a dizer, olha, você deveria ter entendido isso. Ele começa a falar das noções primitivas, ele vai fazer uma demonstração geométrica do problema dos 3 círculos. Ela, ao passo que ela tenta responder a ele, ela insiste na questão dela. Ela vai reformulando a questão, até que chega em 45, assim, 2 anos depois de iniciada, ela diz assim... Ela diz algo como, eu sei que você não vai responder, não é exatamente essa a formulação, dada a fraqueza do meu sexo, porque eu estou imbuída da fraqueza do meu sexo. Então, assim, a literatura, Garber, Jacqueline Broad, eles dizem que isso tem a ver, possivelmente, porque ela estava menstruada, ou em TPM, ou porque ela estava em algum problema, que tinha alguma referência biológica ou de saúde. E a Lisa Shapiro, ao contrário, lê isso como um traço irônico dela. E o que acontece? Depois desse protocolo dela, a correspondência muda. Sobretudo porque Descartes muda, o que nos leva a crer que, de fato, era irônico, entende? Porque ele se desculpa, ele tenta se refazer da sua grosseria, digamos assim. Ele chega a enviar 3 cartas, uma atrás da outra para ela, e aí ele introduz, e aí é notável isso, porque o diálogo entre pares, ele depende, no final, dessa ironia que ela faz. Porque até então você tinha um professor e uma discípula, digamos assim, uma aluna. E que, na verdade, isso é outra coisa que eu queria dizer, ela está doente desde o começo. Porque no final, essa é a minha leitura, pelo menos, porque ela solicita a Descartes o juramento hipocrático, que é um juramento que se pede a médico. Não é simplesmente porque ela era... Alguns comentadores homens, sobretudo, dizem que Elizabeth era uma princesa tímida e tal. Não, ela pede um juramento hipocrático, por quê? Porque ela estava doente. Ela procura Descartes em busca de uma segunda opinião, porque os médicos dela não estavam dando conta do que ela tinha, eram febres e etc. Então, o que acontece? A partir de 45, o diálogo muda e Descartes ainda está... no certo sentido, é como se ele não tivesse percebido as implicações morais do método dele, que ela já tinha detectado. Então, tanto é que ele faz assim, então tá, tentando me redimir, vamos ler a Vida Beata, vamos ler Sêneca, que era um expediente, vamos ver alguma coisa de autoajuda. Tenho até medo de citar alguém assim, mas vamos pegar alguma coisa de autoajuda, vamos pegar Sêneca, que era uma espécie de, sabe, algum canal de YouTube, de algum, sabe, essas coisas assim. E ele sugere isso, e aí ele diz assim, mas eu não estou muito de acordo com esse cara. E aí ele retoma a moral provisória da terceira parte do discurso do método, e ele faz uma observação a isso numa carta de 13 de setembro de 45, e diz assim, embora ele faz uma anotação, diz o que ele está sobre a segunda regra da moral provisória, e diz assim, mas ninguém disse isso como eu. Que é o quê? É ressituar o problema do soberano bem no domínio do que o sujeito quer. Então, ele institui uma diferença entre o que é a diferença entre ser feliz e ser ético. Só que quem detecta isso, de novo, é a Elizabeth. Ela diz, só um pouquinho, Descartes, tá bem. Olha, ela diz assim, muito bem, esse cara Sêneca diz coisas super legais, mas assim, não tem método, né? Tipo, ele não tem método. Eu peço que o senhor continue na sua investigação, que é o que eu estava querendo, tipo assim, desde 43, eu estou querendo que o senhor leve a sério algumas implicações do seu método. E aí ela retoma,
Só que aí ela retoma numa outra posição. Aí tem a primeira momento de simetria entre os dois, que vale dizer, é conquistado por ela. Entendeu? Ela impõe isso no primeiro momento de simetria. O segundo momento é quando Descartes põe para ler Sêneca e ela diz, não, só um pouquinho, cara. Vamos com Descartes mesmo. E aí ela força ele a levar a sério o método dele. Aí começa, de fato, um diálogo entre dois filósofos sabendo disso e se reconhecendo como tal. Então, só essa virada dentro da troca epistolar já daria muitos trabalhos, entende? Tanto na filosofia, como na história da filosofia, como no feminismo, entende? Uhum. Deixa eu só, enfim, temos perguntas aqui agora, quero deixar um pouco a voz para as perguntas, mas queria observar algo, né, a partir, enfim, dessa conversa. E aí convido, né, vocês a lerem outros verbetes que estão no blog, por exemplo, né, Émilie du Châtelet, no século XVIII, Christine de Pizan, no século XIV. Com esse enorme arco temporal, colocando a Elizabeth no 17, estou dando 3 exemplos, mas como todas elas, em algum momento, embora estejam tratando de temas diferentes, são filósofas olhando para questões diferentes, todas elas, em algum momento, tematizam a inferiorização intelectual da mulher, né? E colocam isso, e têm plena consciência, né, do obstáculo que é ser mulher para o fazer intelectual. De algum modo, né, isso está posto nas suas reflexões, ou seja, né, é impossível desvincular, a despeito do objeto, que há uma relação direta entre o ser mulher e as condições materiais que isso, né, impõe, como obstáculo mesmo, ao fazer, né, a própria vida intelectual, num mundo que está, claro, né, que a reprodução social e o cuidado ainda é determinado, né, por papéis de gênero, ainda né, enfim, leva essa marca, e não só isso, mas como elas tematizam de algum modo o modo como filósofos, sobretudo filósofos, desprezam o intelecto feminino. Tá gritante, né? E, enfim, só queria... Até hoje. Então, e aí, enfim, claro, né? Isso abre para a gente uma questão enorme, que é a seguinte, antes de passar aqui a pergunta para ler aqui as perguntas do chat. Nós ainda somos uma área, a filosofia é uma área, né? É um território masculino e branco, elitizado e tudo isso, evidentemente. Agora, tá muito, muito gritante ainda, né? Que o desequilíbrio do ponto de vista do gênero seja ainda tão, né, significativo. De acordo com os dados levantados lá atrás pela Carolina Araújo, que estão no nosso relatório quadrienal e etc., é da proporção de 23% de mulheres para 77% de... alguma coisa assim, ou seja, há de se considerar, né, que esses dois fatores, os impedimentos das condições materiais para o trabalho intelectual e que o desprezo pelo intelecto das mulheres, tão, digamos, bem disseminado entre os filósofos, continua a ser, né, um obstáculo para a gente fazer filosofia, não? Sim, totalmente. No ano passado, para organizar a conferência, eu tive que convencer um monte de gente de que a gente estava... A gente não ia organizar uma Woodstock feminista, mas a gente ia discutir mulheres filósofas. Os caras ignoravam. Aí teve um que falou assim... Mas o que vocês não querem fazer? Tipo assim, defender o direito das mulheres, não sei o quê. Tipo, como se... Assim, é claro que essa é uma postura super ignorante. E é óbvio que a gente tem que partir do pressuposto disso. A pessoa é uma ignorante, ela não sabe... Ela está mal educada em relação à história da filosofia. E de fato, é absolutamente lamentável e vergonhoso a situação do Brasil, mas eu também acho que em um país em que a cada 11 minutos um estupro é registrado, é óbvio que nas faculdades de filosofia existiria uma imensa minoria de mulheres, entende? A correlação
ela é muito grande, porque o Brasil é um lugar brutal, brutal, desigual, racista, horroroso com relação às mulheres. Então, claro que isso entra e reflete e está dentro dos cursos de filosofia. Nós, geralmente, temos que nos esforçar 2 ou 3 vezes mais. Nós, geralmente, temos de bater a porta e quebrar a porta assim, para poder entrar, entende? Nós temos de resistir ao assédio e a todos os tipos de assédio. Quantos caras se dirigiram a nós para discutir filosofia antes de fazer qualquer comentário sobre o nosso visual ou qualquer outra coisa que não tem nada a ver com a filosofia? Então, por que isso acontece? E por que, por exemplo, é porque o meu problema com relação a isso é que a gente tem que levar a sério que isso não é a respeito de nós mesmas exclusivamente, né? Claro. Nós temos que levar a sério que o mundo é muito grande e que o problema ele existe e sobreviverá, infelizmente, a nós. Então, Carmel, exato. Carmel, como é ser mulher na filosofia? Como é? Olha, eu acho que você tem que ser... Você sempre se coloca essa postura de ser muito boa. Você tem que ser perfeita. Isso é uma coisa que eu sempre senti, assim. E, sobretudo, eu acho que tem um certo desprezo, que acho que está ligado a isso também, a estudar a história da filosofia também, né? E ainda mais estudar carta, né? Porque aí você já está estudando história da filosofia, que não é filosofia, né? Você está só ali reproduzindo o que alguém falou. Se você está estudando... Fazendo literatura. Exato. Se você está estudando carta ainda, então, menos ainda, né? Seu trabalho tem menos legitimidade ainda. Então, eu acho que essas coisas, pelo menos da experiência que eu tive, sempre tiveram muito conectadas, né? As questões de gênero, as questões de... afinal de contas, essas mulheres aí estão só estudando literatura, não é filosofia, não tem argumento, né, no sentido forte da coisa. E aí eu acho que você sempre tem que se munir um pouco, né? Você sempre tem que estar muito preparada para expor suas ideias publicamente, enfim. Sim. Eu acho que, para mim foi sempre isso, assim. Embora eu tenha tido a sorte de ter encontrado pessoas muito, muito bacanas, eu acho. Vocês e lá no IFIX também. Legal, a gente se encontrou, né? A gente vai se encontrando. Eu tenho que, enfim, pelo tempo que está acabando, eu preciso e quero muito trazer para vocês as perguntas do chat, tá? A gente vai responder conforme, enfim, a Natasha, né? E voltar para a nossa questão, voltar para a questão do cânone, eu acho que é um problema no ótimo sentido para a gente hoje, né? Todas essas pontas da nossa conversa, porque nós somos filósofas, né? Nós estudamos filosofia e nós queremos fazer essa conversa dentro da filosofia, então logo isso nos leva diretamente para pensar, né? Sobre essa narrativa que segundo a qual, né, a história da filosofia é essa aí que está dada para a gente, que é uma longa conversa no Ocidente, uma longa conversa entre homens, né? E, enfim, vamos voltar para essa questão de novo, né? E aí a Natasha, ela faz aqui uma pergunta, né, que é a seguinte, ela diz assim, recentemente, em um livro sobre metodologia em história da filosofia, a grande Mary Ellen Waite publicou um capítulo, Sex, Lies and Bigotry, The Canon of Philosophy, e ali ela discute entre compêndio de todas as obras da história da filosofia, cânone histórico e verdadeiro cânone da filosofia, para argumentar que os historiadores da filosofia têm apenas uma vaga ideia do que é, entre aspas, o verdadeiro cânone da filosofia face ao cânone histórico, né? Então, enfim, ela diz, ficou grande a pergunta, mas eu vou fazer aqui, né? E aí a questão
dela é a seguinte, né? Lendo essas contribuições, essa e outras, eu vou encurtar um pouquinho aqui, a Natasha diz, eu estou convencida de que nós não precisamos abandonar a ideia de cânone. Ou seja, né, a gente precisa repensar o cânone, não abandonar. Né? É isso que ela está propondo. Nós precisamos ser céticas em relação ao que recebemos como, né, o que faz e o que deve fazer parte do cânone, mas não abandoná-lo. Está na roda. Boa questão. Bom, posso começar? Claro. Eu acho que eu sou simpática a essa ideia de manter o cânone, até porque é mais sistematizado do que o que veio nas sombras. Agora, o que nós não podemos manter é essa visão ingênua e ignorante que a Yara menciona de sacralizar o discurso, sacralizar narrativas. Isso é que não dá. O que você tem que manter é clareza, inclusive sobre o estado das artes e da tecnologia hoje. Você não tem mais a desculpa de que você vai ter um material mais fácil para tratar, porque o professor A ou B lhe deu isso e trouxe aquilo de Paris, entendeu? Isso aí acabou. Então, assim, hoje, você dizer que as mulheres, que não existia, que as mulheres não faziam filosofia, ou que não tinha importância e tal, é um comportamento ignorante, em primeiro lugar. Tá? Então, assim, du Châtelet era uma mulher muito respeitada no ambiente em que ela estava, a Elizabeth idem, eram figuras que, num certo sentido, elas foram muito mais respeitadas no presente que elas viveram do que pela história da filosofia do século XX. Então, nós temos um problema que valeria também um estudo sobre o surgimento do Estado Nacional e o modo como se fez a história. Por quê? Porque muitas das mulheres que nós estudamos ao longo da história do Estado Nacional moderno, né? Porque no final do século XIX para o século XX, o fenômeno historiográfico é o fenômeno da misoginia consolidada, muito mais do que a história dos fatos. E do que aconteceu, por exemplo, do Châtelet, não é que não houve opressão. Claro que houve. Certo? Houve opressão, sim. Agora, du Châtelet provavelmente enfrentou menos hostilidade e menos desrespeito entre os pares filósofos do que muitos de nós dentro da universidade hoje. Entende? Isso que eu estou querendo dizer. E isso tem a ver com a história da filosofia e com o dogmatismo de uma certa visão ingênua e sacralizada do que é filosofia ou do que é a história da filosofia? Claro que sim. Né? Então, tem um problema, um desafio que é prático, de ensino, tem um problema de desafio que é de mentalidades e que é prático, e que nós temos que confiar e acreditar que nós podemos fazer melhor o que nós estamos fazendo de história da filosofia. Né? Dá para fazer de uma maneira menos ignorante e mais rica, e reconhecer que os filósofos não são anjos em cúpulas fora de contextos, e tá, isso não vale simplesmente para a mulher e para quem não tem... Não é simplesmente uma questão de representação hoje, é uma questão de representação na história também. É isso. Bom, Carmel. Então, Natasha, obrigada pela sua pergunta. Eu não conheço esses textos que você mencionou, tá? Depois, inclusive, eu queria que, se possível, você me passasse. Se eu entendi a proposta, é de pensar o cânone, na verdade, como uma espécie de ideal regulador, né? Na verdade, não existe o cânone é uma coisa construída. Mas eu confesso que eu sou uma pessoa um pouco... eu vou usar a palavra anarquista de um jeito meio solto aqui, mas em se tratando de metodologia e história da filosofia, eu sou muito anarquista mesmo. O que eu quero dizer com isso exatamente? Né? Eu me pergunto, a Catarina estava falando sobre, bom, dá para manter o cânone, mas o que não pode ser feito é sacralizar os filósofos. A minha suspeita é a seguinte, será que necessariamente o cânone, mesmo que seja como um ideal regulador, no fim das contas, ele não faz uma separação entre o que são as questões filosóficas e não filosóficas, quem são as pessoas que são os filósofos e os não filósofos, e se isso, no fim das contas, não é responsável por excluir também
né, que não sejam as mulheres, né? Mesmo que a gente crie um cânone de mulheres, será que a gente também não tem, a gente não está criando, no fim das contas, um cânone das mulheres europeias, ocidentais, né? E eu me lembro de um trabalho que o Ulisses apresentou lá no evento organizado pela Catarina, que foi sobre a Estamira, né? E que eu acho que que foi um trabalho que para mim, realmente colocou todas essas questões, né? O que significa dizer, o que significa afirmar que existem questões próprias da filosofia, que alguém é filósofo ou não, o que significa dizer que um texto é filosófico. E eu não consigo, para ser bem sincera, ver como que o cânone ele não está participando de toda essa estrutura, sabe? Eu acho que não dá para suavizar a ideia do cânone e sem comprar todas essas coisas, né? Mesmo que seja como um ideal regulador. Então, eu falei assim, sem considerar os textos dessas que você citou, talvez um pouco irresponsavelmente, mas é como eu penso. Enfim. Pô, mas participar, pode participar, não precisa participar, não é tudo ou nada. Eu acho que o grande lance é não ser tudo ou nada. É abrir e entrelaçar e deixar aberto. Porque, afinal de contas, o princípio de não contradição é uma pessoa boa, né? Assim, nós temos algumas regras que são pessoas legais, entende? Que tem, né? Que tem o seu valor, né? Eu não sou kantiana, eu nem acho que o ideal regulador é uma conversa de jacaré, mas tem umas pessoas legais que dá para manter na festa, entende? Assim, que não dá para tirar tudo ou nada. E um limite também, que eu acho que tem um problema nesse olhar aí, desse anarquismo, entre aspas, epistemológico, é que existe uma ideia, talvez, de que a teoria, ou que os teóricos, ou que a filosofia pode mais, ou responde mais do que ela, de fato, pode e responde. Eu acho que a gente tem... E também tem que pensar do ponto de vista pedagógico, entende? Dos desafios do ensino e do como é que tu vai trabalhar com isso em sala de aula, ou na pesquisa e tal. Então, esse tema de abrir ou de reconhecer o caráter vazado e estruturalmente entrelaçado na sociedade, na história e nos seus preconceitos do cânone, da sua fixação, e que a fixação do cânone é um processo, eu acho que é mais promissor desse ponto de vista. Isso exige de nós também uma responsabilização em relação à hierarquia das responsabilizações, de onde se pode tirar a responsabilidade, entende? É isso, assim. Muito bom. A gente vai precisar terminar, embora eu acho que o que a gente fez foi só, enfim, por alguma coisa na roda para começar, né? Ou seja, estamos começando essa conversa. Eu tenho dito bastante que a gente precisa fazer um Vozes com o tema cânone, Ulisses chegando aí também, assomando aqui que também é um anarquista, o que talvez deva ser questionado é se existem autores incontornáveis. Eu acho isso ótimo, eu acho que a gente precisa conversar nesses termos, e eu só queria dizer uma coisa, né, que para a gente é muito importante, e é por aí que a gente quer ir, né, no blog. O projeto do blog surge muito em função do seguinte, né, da gente descobrir, né, e é isso que nós estamos notando, é que sempre houve mulheres fazendo filosofia. Então, muito embora a gente tenha contado essa história de um modo em que a gente abre qualquer livro de história da filosofia, das mais diversas matrizes teóricas, porque também livro de história da filosofia tem matriz teórica, não tem nada, né, neutro aqui nessa, né, de autorias de lugares distintos, etc. Ela é uma história que começa lá nos pré-socráticos e vai para Aristóteles, para Platão, passa, né, pelo Cícero, vai para o Maquiavel, para o Hobbes, para o Locke, para o Rousseau, para o Kant, para o Leibniz, para o Voltaire, chega quando muito, agora já pulo Marx, infelizmente, depois a gente vai virar, quando mais chega no Habermas, né? E o que aconteceu com essa história? Essa é uma história construída, eu acho que esse é o nosso ponto. Como é que a gente vai repensar essa construção é que é o ponto, se a gente vai derrubar o edifício inteiro ou se a gente vai fazer ele de um outro modo. Eu estou muito satisfeita agora
com a ideia de olhar para essa história, né, levando fortemente e seriamente em consideração que as mulheres sempre fizeram, sempre houve mulheres fazendo filosofia. E por alguma razão que a gente acha que a gente sabe qual é, elas não conseguiram furar a barreira e ficaram à margem. Quando nas cartas, ou em algum lugar, né, que não as reconhecia enquanto filósofas. Eu tenho uma... Enfim, parece muito óbvio, mas eu acho que o óbvio precisa ser dito, é que é porque essa é uma história, é uma narrativa, e quem contou ela foram os homens, brancos, né? Europeus. E que a gente comprou essa história assim. O que a gente está querendo fazer é recontá-la, né? E, enfim, e sem talvez, né, precisar tocar fogo no parquinho. Talvez a gente possa fazer uma coisa muito mais interessante do que isso. Quando eu digo tocar fogo, é que é o seguinte, só para terminar mesmo, levando em consideração aqui a gente quer continuar a ler Descartes, né? Com os nossos alunos, com as nossas alunas, com os nossos alunos, a gente quer continuar a ler, né, os homens dessa história, mas não mais só isso, né? Eu acho que esse é o ponto aqui, né? E poder ler de maneira crítica, né? É isso. Enfim, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente convidou vocês, é por isso que a gente está no projeto do blog. Convido a todo mundo para chegar lá na nossa página. Acho que vocês vão gostar bastante. Quem não conhece está lá. A gente tem também os PDFs dos nossos textos, o que facilita muito a adoção nas bibliografias de curso, tá? E é isso aí, é só um começo. Muito obrigada a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Um agradecimento especialíssimo para Carmel e para Catarina. É isso. Muito obrigada. Mulherada. Obrigada. Tchau, tchau. Falou! Gente. Olha só, é a mulherada na filosofia. Um beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau.